Boa noite para você, feliz sábado. Muito obrigado por estar nos acompanhando aqui na nossa live de sexta-feira. Tamo junto, PG Mais Style. É um dia em que nós podemos celebrar o amor de Deus. Eu quero relembrar você que os cultos na igreja estão cancelados, mas aqui nós estamos juntos, porque nós somos uma família em Cristo Jesus. Eu quero pedir que você dê um abraço em quem está perto de você, já que está perto de você é seu familiar. Desejo aí um feliz sábado para quem está do seu lado, tá bom? Também você que nos acompanha aí, já está nos acompanhando, coloca aí nos comentários, desejando feliz sábado para todos que estão nos acompanhando. E aí é como se você estivesse chegando agora na casa de alguém, para uma reunião de pequeno grupo. Deseja aí feliz sábado para o teu amigo, para o teu irmão, para todos que estão nos acompanhando. Um forte abraço para todos. Eu quero abrir um texto bíblico, eu quero começar com uma oração. E depois dessa oração irei ler um verso para a nossa reflexão, tá bom? Oremos. Santo Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui para celebrar o teu santo nome. Obrigado também porque mais um sábado chegou. E sábado é dia de alegria, dia de esperança, dia de paz e dia de desejarmos mais uma vez que o Senhor esteja conosco. Obrigado por isso, nos ajuda, eu te peço, em nome de Jesus, amém. O texto está aqui no Salmo 133 e diz assim, olha: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Esse texto é um texto que nos traz um pouquinho de saudade de estar na igreja, porque na igreja a gente chega e está lá a recepção, é a hora que a gente dá um abraço, dá um beijo, ali aperta a mão do nosso irmão e deseja um feliz sábado. E eu fico pensando, isso foi nos tirado temporariamente. Nós iremos mais para frente, mais alguns dias ou meses à frente, iremos ter essa oportunidade. E o texto diz que isso é bom e agradável. Ora, essa é uma das razões de estarmos na igreja. Esta é uma das razões, claro, a nossa razão primordial, primária, é Jesus Cristo. Mas o texto diz que é bom e agradável estarmos unidos entre os irmãos. Irmãos, é isso, vivemos em comunidade. A igreja é uma comunidade dos santos que se abraçam, que estão juntos, que celebram, que choram, que trabalham em prol um dos outros, que vamos às ruas para então fazermos a vontade e o trabalho de Deus. E eu quero incentivar, eu quero fazer desse momento um momento de incentivo. Se você está parado com o seu pequeno grupo, não faz isso. Se reúne por WhatsApp, pelo Zoom, por uma ligação, faz alguma coisa e se reúne, porque a Bíblia diz que é bom e agradável vivermos unidos todos os irmãos. Você talvez tenha dito, olha, essa semana eu tive vontade de ligar para alguém. Então, liga, porque talvez a pessoa que você pensou em ligar esteja realmente precisando. Nós temos, irmãos, muita gente ansiosa, sem esperança, algumas depressivas, chorando, sofrendo, e a sua ligação pode fazer a diferença, porque é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então, faz isso. Manda uma mensagem, liga, faz uma reunião, conversa, para que todos nós, como igreja, possamos estar juntos, não hoje no templo, mas podemos estar através de uma ligação, de um contato, porque é bom, eu repito, e agradável viverem unidos os irmãos. Iremos agora ouvir um louvor especial, e logo depois do louvor, um testemunho sobre um pequeno grupo. Então, acompanha nesse momento, continua conosco, porque está só começando o Tamo Junto PG Mais Style. Meu nome é Rivonaldo e eu sou pastor do distrito de Paulista. Aqui em Paulista, o nosso foco é trabalhar com pequenos grupos.
Para otimizar esses PGs, nós pensamos o que fazer para que os irmãos se interessassem muito mais dos pequenos grupos e fossem mais produtivos. Viu a ideia de fazer ministério em cada pequenos grupos. Assim, cada pequeno grupo se reuniu e discutiu com o líder o que fazer para ser relevante para a comunidade. Aí são muitas ideias maravilhosas. Por exemplo, eu tenho um PG que trabalha com diabéticos, um outro PG trabalha só com crianças, um outro PG trabalha com pessoas que sofrem de pressão alta, um outro PG trabalha com motoqueiros, enfim, cada pequeno grupo trabalhou um ministério de acordo com o dom de cada um. Agora eu tenho 3 PGs aqui no meu distrito que eu vou destacar para vocês. O primeiro deles é o PG Resgate. O PG Resgate é um PG formado essencialmente por jovens. A função desse PG, a missão desse PG é resgatar jovens ex-adventistas. No nosso ministério, nós trabalhamos com pessoas que, por algum motivo, saíram da igreja. E o nosso foco é trabalhar com essas pessoas. Nós temos uma lista de mais ou menos umas 20, 25 pessoas. E nós dividimos essa lista entre os membros do pequeno grupo, para que cada dupla missionária do pequeno grupo Resgate, esse é o nosso ministério, a gente ore por ele durante a semana toda. E graças a Deus, muitas dessas pessoas estão voltando para a igreja. E aconteceu algo interessante, que uma dessas pessoas que estavam na lista, na sexta-feira que nós aqui oramos, quando foi no sábado pela manhã, essa pessoa já estava na igreja e nós tivemos a certeza de que foi uma resposta de Deus através das nossas orações. O pequeno grupo age da maneira extraordinariamente forte, convicto na sua missão de resgatar o povo para o Senhor. A prova disso é que eu estou aqui hoje. Vim através do pequeno grupo, é por isso que eu estou aqui, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Um outro PG que é destacar é o PG da melhor idade, é o PG de Paratibe. Esse PG se preocupou com os idosos desse bairro. É um bairro de muitos idosos, alguns depressivos, e esse PG tinha como função e foco ajudar esses idosos a voltar a sorrir novamente. Uma bênção. Quando você trabalha, você escolhe trabalhar com um idoso, você não está trabalhando só com aquele idoso, você está trabalhando com a família dele. E é isso que tem acontecido. Nós temos entrado em lares que era totalmente fechado para o Evangelho, mas por conta do cuidado com o idoso, visitando, lembrando da data de aniversário, lembrando do dia do vovô, do dia da vovó, convidando para um chazinho, hoje lares que eram totalmente fechados para o Evangelho, amam a Igreja Adventista, nos recebe de braços abertos. O ministério já batizamos 3 idosos, entendeu? Já ganhamos 3 idosos para Jesus e tem outros idosos aí que estão bem encaminhados, não é? Por conta desse ministério, porque realmente ele é uma bênção. São pessoas que passam uma coisa positiva. Meu esposo começou a receber a visita de um componente dessa igreja e através dessa visita ele se batizou, né, na igreja. Hoje ele faz parte desse grupo. Então para mim é um privilégio, né? São pessoas abençoadas mesmo. Céu azul e estrelado, reflete bem meu viver. Com você sempre ao meu lado, que mais eu posso querer? Se tem uma coisa maravilhosa no Ministério do Idoso, é que a gente vê pessoas que não sorriam mais, hoje estão sorrindo, sabe? Pessoas que não sabiam mais o que é sorrir. A coisa mais linda do Ministério é fazer o idoso sorrir, abraçar. E ele dizer assim, eu sou amado, eu agora tenho uma família. É o que ele diz, eu tenho uma família, que é a família adventista.
E o outro PG que eu quero destacar é o Baby Camp Ministry. No caso, a maioria dos pequenos grupos, eles só se reúnem em um local e tem a questão de reunião, de falar um pouquinho um do trabalho do outro, pedidos e agradecimentos. A gente tem a parte da nossa missão também, que é a questão de um ministério que a gente adotou, que no caso a gente trabalha com adolescentes grávidas. A gente trabalha prestando uma assistência para essas mães, no caso chá de fralda, a gente também visita essas mães, né? Se for necessário também, dá assistência também para os pais das mães. Tem muitas mães também que a gente encontra que não tem, assim, que eu digo, roupas para essas crianças, então a gente reúne, chama a igreja também, porque tem muitas mães que já tiveram filhos, então a gente pega essas roupas, dá para outras mães que estão precisando, né? Então a gente trabalha com isso, de ajudar essas mães e dar, assim, esse suporte, né? Também falando da palavra de Deus, né? E o intuito também da gente, nesse ministério, não foi só também ajudar essas mães, mas conscientizar os jovens da igreja da gente, porque a gente via que os adolescentes na igreja, eles não tinham muito assim, não tinha muito campo, não tinha muita atividade para jovens, para adolescentes na igreja. Então com isso também a gente ampliou o leque, né, de possibilidade de adolescentes trabalharem na obra, né, os adolescentes estarem envolvidos com alguma coisa dentro da igreja. PG em Ministério é mais do que uma reunião. PG em Ministério é a salvação em ação. Passa, por onde anda, vai espalhando amor. Muitos o seguem pela Judeia, querem obter favor. Quem é esse homem? Outros perguntam, quem é o benfeitor? Pode ser o Messias, o próprio Salvador. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo mal. Ele é o Filho de Deus. Anunciando a paz, suas palavras têm um encanto e um poder sem par. Ele foi visto só em silêncio, falando com seu Pai. Nunca se achou cansado para fazer o bem. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo mal. Ele é o Filho de Deus. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem,
Quero desejar para você mais uma vez boa noite e agradecer pela sua presença e pela sua interação conosco. Sexta-feira, você já viu que é dia de Tamo Junto, PG Mais Style. E além disso, nós estamos aqui para discutir a lição de pequeno grupo. Hoje nós iremos estudar a lição desse ano, que o tema é o segredo. E nós temos, nesse trimestre, estudando um tema específico. E esse tema específico desse trimestre trabalha, deixa eu encontrar aqui, perdão, trabalha nova vida. Então, é um tema muito especial. E o tema de hoje é guarda o que tens. Para me acompanhar neste estudo da lição, eu tenho aqui à minha esquerda irmão Jabson Macena. Seja bem-vindo, Deus te abençoe, dá boa noite aí para os nossos irmãos. Muito obrigado, pastor, mais uma vez pelo convite. Uma boa noite a todos vocês que estão em casa, né? E eu espero que a lição de hoje venha verdadeiramente nos edificar nesse santo dia do Senhor que está se iniciando. E aqui à minha direita, a Thaís. Thaís, seja bem-vinda, da Igreja de Filipe Camarão 1, não é isso? E ela também é coordenadora distrital de pequenos grupos, lá no Distrito da Esperança. Então, ela é uma pessoa que gosta de pequeno grupo, que está envolvida. Ela é de lá, mas faz parte de um PG aqui da Central. E Thaís, seja bem-vinda. Tá bom? Obrigado por estar conosco. Muito obrigada, pastor, pelo convite. Já estava com saudade de estar aqui com vocês. Boa noite a todos que estão nos assistindo, em especial para a minha igreja lá de Filipe Camarão 1. E que nessa noite vocês possam ouvir, né, Deus falar aos corações de vocês. Então, já que iremos ler um texto bíblico, eu vou pedir a Thaís mesmo que faça uma oração nesse momento. Oremos. Santo Deus, que habita nos mais altos céus, muito obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui com a Tua palavra aberta para estudarmos. Por favor, que o Teu Santo Espírito nos ilumine neste momento para que possamos ouvir, Pai, a Tua voz aos nossos corações. Nós te pedimos todas essas coisas, também te pedimos perdão pelas nossas falhas e desde já somos gratos, Pai, por todas as bênçãos. Em nome de Jesus, amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia, deixar a minha lição um pouquinho de lado e abrir em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Que, por coincidência, viu, Jabson? É um texto que está inserido aqui no meio das cartas do Apocalipse, as igrejas do Apocalipse. Nosso querido irmão Jabson está durante os domingos, e aqui eu já quero fazer um convite a você, talvez esteja a primeira vez nos assistindo. O convite se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e acompanha os nossos dias de culto, né? Nós temos este nosso programa, nossa live sobre os pequenos grupos, na sexta-feira, 18 horas. Nós temos na quarta-feira, 18 horas, o culto de oração. E no sábado, normal, escola sabatina, culto divino. E no domingo, uma série com Jabson, que fala sobre as cartas do Apocalipse. E esse texto está encravado aqui em um desses textos. Vou pedir então que Jabson leia para a gente Apocalipse 3, versículo 11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Esse texto está no meio de uma carta para a igreja de Filadélfia. O Jabson, na série que está fazendo, ele está ainda na igreja de Tiatira, e nesse próximo domingo ele vai falar da carta à igreja em Sardes. Ele vai entrar em um pouco mais de detalhes no dia que ele vai pregar, no outro domingo, mas aqui a gente pode fazer uma contextualização sobre que período da história foi esse momento e o que esse recado queria dizer especificamente isso, né, Thaís? Isso, exatamente. Esse período remete ali até mais ou menos 1844, né? E podemos destacar aqui aquele movimento adventista, lembrando que adventista porque aquelas pessoas elas estavam aguardando a volta de Cristo naquele momento. Então a gente pode destacar aquele movimento onde as pessoas ali elas estudaram, né? E elas interpretaram as escrituras e elas entenderam então que a volta de Cristo, né? Seria ali em 1844, se eu não me engano no outono, né? De 1844. E ali aquelas pessoas que aceitaram, né? Essa interpretação
interpretação, lembrando que foram várias denominações, várias pessoas ali de várias denominações aceitaram essa interpretação e eles viviam justamente aguardando a volta de Cristo. E ali essas pessoas, elas mudaram completamente a sua maneira de agir, a sua maneira de ser, né? Eles vendiam o que eles tinham para poder pregar o evangelho, para poder cumprir a sua missão. E é bem interessante, né? Porque tem uma frase na lição que eu gostaria até de destacar, que diz assim: se verdadeiramente nós acreditarmos de todo o coração que Ele está vindo, que Jesus está vindo, desvalorizaríamos o que temos valorizado e valorizaríamos o que temos desvalorizado. E foi isso que aquelas pessoas fizeram, né? Elas deixaram suas vidas completamente de lado para viver para Cristo e para pregar o Evangelho, né? Houve um despertamento naquele momento. Nós temos ali a abertura do 6º selo, né, naquele período, né, a abertura do 6º selo, e também nós temos ali o grande terremoto de Lisboa, a queda das estrelas. Então nós temos aqui um período de despertamento em relação à volta de Jesus. E aí o texto está falando exatamente sobre isso. E nesse despertamento, como bem falou Thaís, houve ali um despertar no coração das pessoas, em que elas empenharam seus bens, suas vidas, para falar, relatar, contar para os outros sobre a volta de Jesus. Amém, verdade. Só complementando aqui, pastor, o que nossa irmã Thaís aqui falou, porque existem alguns irmãos que não são adventistas, que assistem nossas lives também, né? Que, primeiro, para entender melhor esse texto, nós teríamos que entendê-lo num contexto, no período de João, período histórico. Mas é claro que essas cartas não se remetem apenas àquele período, mas que elas também vêm para mostrar as épocas pelas quais as igrejas passariam. O período que Thaís falou aqui foi um período pela qual a igreja de Filadélfia passaria no futuro. Tá? E hoje, basicamente, nós vamos estudar sobre uma terceira coisa que é muito importante, que é como aplicar o que aqueles homens e mulheres viveram naquele período para nós hoje também sabermos tirar algum proveito daí, pastor. Não é verdade? Isso é de suma importância para nós. E é claro que, aguardando a volta de Jesus, valorizar aquilo que é importante, né? E deixar de lado aquilo que não é. Se manter firme nas verdades que eu e você aprendemos, para que não percamos a nossa coroa, como ele diz aqui, né? Para que ninguém tome a sua coroa, pastor. Aqui, essa parte da lição fala sobre o nosso senso, né? Aquilo que mexe com a gente, aquilo que nos envolve a ponto de nós darmos a nossa própria vida por aquilo. E é isso que essa carta a Filadélfia, e esse texto Venho Sem Demora, diz. Aquelas pessoas daqueles dias tiveram o coração revirado, tiveram as suas emoções, a sua razão completamente voltada para Cristo, e isso fez com que elas almejassem. Eu acho que é esse o ponto. Elas passaram a almejar. Talvez com o dia a dia, com a correria, a gente deixou de almejar. E almejar significa desejar todo momento algo. Então, almejar é esperar, é aguardar. Eu lembro que quando criança, que a mãe da gente dizia: olha, a gente vai viajar no final do ano para a casa da vovó. Fazer uma viagem aí para o interior do estado, no meu caso. E aí eu ficava ansioso e todo dia eu ia dormia mal, pensando que o próximo dia era o dia da viagem e aquele dia não chegava, mas eu estava ansioso e almejando esse momento. As pessoas daquela época estavam sentindo isso, né? Porque elas valorizavam a volta de Cristo, elas almejavam e desejavam ver Cristo voltar. Exatamente, pastor. É claro que Cristo, né, Deus, ele nunca tarda, né? Ele nunca está apressado nem atrasado. E é lógico, né, que a volta dele está, como é que eu posso dizer, agendada para um momento certo. Mas eu poderia falar aqui de maneira subjetiva que a mornidão dos nossos tempos, da igreja de Laodiceia, atrasou essa vinda de Cristo, né? Porque as pessoas hoje, elas não almejam mais. As pessoas, elas se acostumaram tanto com o mundo, né, com esse mundo cheio de, como é que eu posso dizer, facilidades,
né? As pessoas hoje, elas já estão tão acostumadas, né, que elas não ficam mais abismadas quando vem violência, por exemplo, quando vem pessoas passando necessidade, porque elas estão tão acostumadas com esse mundo e muitas vezes estão presas ali em seu mundo, né, em seu mundinho. Por exemplo, elas têm um emprego bom, né? Elas têm uma família estruturada e elas se acostumam com aquilo e muitas vezes param de almejar o céu. Eu costumo falar para o meu esposo, né, que muitas vezes Deus permite que a gente passe pelo deserto para que a gente lembre dele, né? Para que a gente não se acostume com a terra, para que a gente não se acostume com esse mundo. É lógico que Deus nos abençoa, né, grandemente, nossa, mas a permissão, né, quando Ele permite que a gente sofra, é porque a gente lembre que esse não é o nosso lar, esse não é o nosso lugar. E a gente, às vezes, só vai lembrar disso quando a gente perde alguma coisa aqui, né? Quando a gente perde alguma coisa aí, a gente diz, eita, eu sou peregrino, né? Eu estou de passagem nessa terra, né? Então, a gente começa até a pergunta da lição, diz assim, por que o que temos valorizado define o que de fato nós queremos? Essa é a pergunta, né? Eu acho que aqui nessa pergunta, pastor, cabe bem o que aconteceu naquele período, né? Essa igreja, ela retrata ali mais ou menos o período de 1798 a 1844. E ali mostra um período onde pessoas acreditaram fielmente que Jesus voltaria nos seus dias. E então a pergunta diz, né? Por que o que temos valorizado define de fato o que nós queremos? O que aquele povo esperava? O que aquele povo queria? Aguardavam a volta iminente de Jesus em seus dias, e num período muito breve. E qual foi o sentimento que isso causou naquelas pessoas? Um desapego às coisas materiais, pastor. Eles literalmente desapegaram a tudo que tinha. O que tinha já não era mais deles, mas era em prol da pregação do Evangelho. Era para ajudar um irmão necessitado, era para investir na pregação do Evangelho, porque eles desapegaram de absolutamente tudo, aguardando a volta iminente, né, em seus dias, da volta de Cristo. Então, aqui diz, né, o que define, literalmente, aquilo que nós queremos nessa terra. Não é errado trabalhar, não é errado estudar, não é errado querer uma casa, não é errado querer um carro. Não. Agora, a partir do momento, pastor, que eu me empenho ao ponto de esquecer do galardão que Cristo me oferece, aí é um grande problema, porque eu estou fazendo planos para permanecer nessa terra mesmo quando Jesus voltar. É interessante, Jabson, eu gostaria até de ler um texto que está lá em Hebreus 10, a partir do verso 35, que diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. É interessante, pastor, que as pessoas elas costumam dizer assim, nossa, essa promessa de Cristo que vai voltar é tão antiga, né? Acho que os avós dos meus avós já falavam isso, né? Meu avô falava desde criança, né? E me ensinou que Jesus iria voltar. E as pessoas dizem, isso é conversa, é uma promessa tão antiga. E até os próprios cristãos, né? Aquelas pessoas que acreditavam antes nessa promessa, hoje, como é que eu posso dizer? Acreditam menos, né? Que essa promessa é uma coisa como se tivesse adormecido em seu coração. Mas, pastor, se a gente parar para pensar, ninguém espera mais que uma vida para ver Jesus voltar. Eu não vou esperar mais que uma vida. O senhor não vai esperar mais que uma vida. Os meus avós não esperaram mais que uma vida, né? Porque a partir do momento, eu estava conversando com o Jabson antes da gente vir para cá, que a partir do momento que nós fecharmos os olhos, nós vamos abrir na volta de Jesus. Então, assim, você não pode dizer que essa promessa é tardia, está demorando. Não, você não vai esperar mais que uma vida para ver Jesus voltar. E a gente tem um livro de Floyd Greenleaf chamado Portadores de Luz, é um livro sobre a história da igreja, é um livro fantástico, fala que aqueles dias as pessoas vendiam tudo que tinham, tudo que possuíam, seus relógios, anéis, terrenos, porque elas diziam, isso aqui não vai servir para nada mais, porque ele está voltando, Cristo está voltando. E essa luta é uma luta diária, né? A vitória em Cristo é uma vitória diária, é uma luta, é uma batalha diária. A gente tem que continuar trabalhando e lutando todos os dias para não esquecer que Ele está voltando e para que Ele seja real para mim, né? Não seja apenas alguém distante que eu falo sobre Ele, mas não vivo ao lado dele. É verdade, pastor. Eu posso falar isso, pastor, com propriedades, porque eu nunca fui rico.
mas eu já fui um pequeno empresário que tive uma vida confortável. E nesse período da minha vida, pastor, sempre que eu passava por uma luta, uma tribulação, meu coração não ia para a rocha, que é Cristo. Ia para a minha conta bancária, ia para os meus bens, para as minhas posses. E se eu tinha condições de resolver aquele problema, pastor, Deus não vinha no meu coração, na minha mente, como aquele que me guarda, me livra, me sustenta, né? Então, eu tenho, na prática, esse entendimento de que, infelizmente, quando nós não temos sabedoria e o conhecimento de Deus, todos os bens materiais que nós temos hoje, muitas vezes é muito mais maldição em nossa vida do que verdadeiramente bens, pastor. Somos tão apegados a eles, queremos tanto isso, que esquecemos verdadeiramente daquilo que é mais importante, que é de suma importância para a nossa vida, que é a volta de Cristo, que é um dia poder estar com Ele por toda a eternidade. E lembrar que aqui o termo guardar é cuidar. Guardar é cuidar. Cuida do que você tem. Cuida da graça que você recebeu de Cristo. Cuida daquilo que você foi lhe doado, a graça, o amor, a paz, para que ninguém tome aquilo que você recebeu. Eu acho que aqui é os dons, né, pastor? Não é? Gálatas 5:22, cuida do que você tem, o quê? Amor, fé, paz, longanimidade, perseverança, domínio próprio. Cuida, mantém-se firme assim até que eu venha. E quando eu vier, você então receberá a coroa da vida. Pois é, Jabson, até porque passar tempo com Cristo é permitir que o Espírito Santo nos transforme, Amém. Né? Nos dê os seus dons. E é interessante que você só vai confiar verdadeiramente em Cristo e verdadeiramente nessa promessa que Ele nos deu, né? que Ele nos fez, se você realmente conhecer a Cristo. E como que você conhece a Cristo? Né? Relacionamento, ali passando tempo, estudando as Escrituras, orando, gente, orando. Nesse momento que estamos, estava conversando com o meu marido, né? A gente tem que agradecer muito a oportunidade que Deus nos dá de conhecê-lo, né? Quantas pessoas aí elas não têm um Deus para correr atrás, né? Quantas pessoas aí estão passando por guerras e elas não conhecem o Deus da forma que nós conhecemos, né? Então a gente tem que agradecer todos os dias porque Deus nos deu a oportunidade de conhecê-lo. E quando a gente está passando por esses momentos de tribulação, a gente pode se ajoelhar, a gente tem essa oportunidade de nos ajoelharmos ao pé da nossa cama e buscarmos em Deus, né, conforto. E às vezes eu fico me perguntando o que é que falta, né, Jabson? O que é que está faltando acontecer para que a gente comece a agir como a igreja de Filadélfia? Para que a gente comece realmente a pregar a volta de Cristo com mais intensidade. Quando você olha para as coisas que estão acontecendo em nosso planeta, Jesus está voltando. A volta de Cristo está muito breve. Está muito perto. Eu costumo dizer que Cristo vai voltar na minha geração. Eu tenho 26 anos, então para Jesus voltar na minha geração, uma geração, de acordo com a Bíblia, cerca de 40 anos, né? Tem aí 14 anos. Jesus tem 14 anos para o Senhor voltar. Viu? Eu ainda espero 14 anos. Algumas pessoas, desculpa até se interromper, algumas pessoas, pastor, já me perguntaram assim, já, é verdade que se nós formos perseguidos, nós seremos fiéis? Não é esse o pensamento que a gente tem? Que se a igreja for perseguida, automaticamente nós seremos o quê? Fiéis. Eu não penso assim, pastor. Eu penso que é o contrário. Se formos fiéis, aí sim nós seremos perseguidos. Não é verdade? E, poxa, a gente olha para o mundo, olha o caos que o mundo está. Nós que estudamos as profecias sabemos que secularizado, né? Secularizado, valores trocados, pastor. Valores trocados, valores morais já não existem mais. Família, piada. Isso é uma piada. A gente olha, o senhor citou aqui o terremoto de Lisboa, 1755, a lua vermelha, a lua como sangue, o sol escureceu. Você vê, muitas coisas já se cumpriram. O que falta para se cumprir é tão pouco, pastor. E o que nós estamos fazendo? Literalmente adormecidos. Mas se nós permanecermos fiéis, tenha certeza, as perseguições se levantarão contra nós. Tenha certeza disso e não tenha dúvida. E nesse momento difícil, pastor, em quem confiar? A lição até dá um exemplo aqui para a gente, né, pastor? Uma ideia, né? Cuidado ao procurar o auxílio de pastores, cuidado ao procurar o auxílio de filósofos, disso, teólogos, etc, etc. Por quê? Porque o Senhor ele nos garante, pastor, que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se nós formos sinceros e realmente nos entregarmos ao estudo da palavra, o Espírito vai direcionar realmente qual caminho você deve seguir em momentos de trevas como nós estamos vivendo. E se você perguntar a alguém, você está aguardando a volta de Jesus? Todo mundo vai dizer, sim. Se eu perguntar para você agora, que você está me ouvindo, você está aguardando a volta de Jesus? Você vai dizer daí do outro lado, sim. Agora a pergunta é, o que é que você está fazendo para isso? Qual é a sua postura? A lição fala das escolhas diárias daqueles que aguardam a Cristo. É verdade. Então, se eu aguardo a Cristo,
a forma que eu me porto, que eu me visto, que eu como eu converso com a minha esposa, com os meus amigos, aquilo que eu assisto, aquilo que eu vejo, aquilo que eu penso, vai demonstrar o quanto eu aguardo Jesus. A lição até pergunta, né? E diante disso, como se preserva a fé? Porque guardar também aqui é preservar a fé em Jesus. Como não esmorecer? Porque aquelas pessoas, elas tinham a chama viva no coração da volta de Jesus. E nós hoje, como não esmorecer diante de tudo que nós vivemos em relação à volta de Jesus? Veja, pastor, que aquele movimento começou por quê? Por causa do estudo das Escrituras, né? As pessoas ali, elas estudaram as Escrituras, elas tinham um relacionamento verdadeiro porque elas passavam tempo com Cristo. E como que a gente faz para a nossa fé não esmorecer? Gente, é muito simples. Tempo com Cristo. Você só vai ter fé, como eu já havia dito, você só vai ter fé em alguém se você conhecer. Por exemplo, eu só tenho confiança no meu pai, por exemplo, que é um herói para mim, porque eu conheço o meu pai, porque o meu pai, ele me criou ali desde, né, de pequena e tal, eu cresci vendo o meu pai. Então, como que eu vou conhecer, como que eu vou ter fé em Cristo? Se eu conhecê-lo, né? É a única forma, não existe outro método. Nós temos aqui, na terceira parte da lição, dizendo que alguns permitiram que a fé na volta de Cristo adormecesse e morresse nos seus corações. Como o valor dado ao mundo é um forte indício do secularismo presente e central, dos que não mais vivem contemplando o céu como seu lar eterno. Sabe de quem eu lembro aqui? Eu lembro de Abraão e Ló. Abraão e Ló. Eu lembro que lá no texto bíblico diz que Abraão acampava e Ló morava. Os dois verbos eram verbos diferentes. Abraão, ele acampava, ele estava ali, naquele momento ele dizia, mas aqui eu vou andar mais um pouquinho porque tem algo melhor para mim. E vou andar mais um pouquinho porque tem algo melhor para mim, tem uma pátria superior. E Ló, quando viu a campina toda verdinha, toda bonita, ele disse, opa, acampar? Não, eu vou morar. Eu quero fixar a morada aqui. Eu quero viver aqui. E eu fico pensando que às vezes a gente está com esse pensamento. Eu vou viver aqui, aqui é o meu lar, aqui é o meu lugar, né? E a gente começa a se enganar e deixar de aguardar, almejar, sonhar com a volta de Jesus. Eu lembro que quando isso me foi apresentado, no ano de 93, quando eu fui batizado, o símbolo da igreja adventista não era esse que a gente tem hoje, né? As chamas com a Bíblia aberta. Vocês são mais novos na igreja. Naquele tempo, era o nome da igreja em azul e haviam 3 anjos anunciando a volta de Jesus. Os anjos ali representavam as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. E eu lembro que a primeira camisa que eu tive da igreja, hoje a gente tem muita camisa, um de PG, outra, Jabson está aqui com uma diferente, bonita. A primeira camisa que eu tive da igreja tinha aqui no peito esse símbolo da igreja, com os 3 anjinhos em azul, e atrás também em azul, eu lembro, na minha mente tem até a fonte da letra que estava atrás escrita, e estava assim, a seguinte frase, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. E aquilo era muito real para mim. Eu sonhava à noite, eu almejava, e dizia, mãe, Cristo vai voltar. E aquilo era vivo no meu coração. Hoje eu percebo que, mesmo como pastor, eu sou um ser humano como todos vocês. Às vezes me acostumo com a rotina e depois me paro para pensar e penso assim, realmente, às vezes estamos vivendo hoje como se Cristo não fosse voltar amanhã. Se a gente pensar assim, um dia a gente vai acertar. Um dia, realmente, ele vai voltar no outro dia, né? Então, nós precisamos dessa bem-aventurança viva em nosso coração. Literalmente, pastor, é isso que vai nos manter, né? Literalmente no caminho. É olhar como aqueles homens, os heróis da fé, fizeram. Não olhar para as coisas materiais, para as coisas terrenas, mas olhar para as coisas celestiais. Ali naquele texto, se você ler, você vai ver, por exemplo, quando diz de Moisés que ele não quis ser chamado filho da filha de Faraó. Antes preferiu padecer com seus irmãos, porque olhava
Promessa superior. As promessas superiores, pastor. A partir do momento que nós colocarmos o nosso coração lá, nós permaneceremos como cidadãos celestiais. Mas a partir do momento que colocarmos o nosso coração aqui, viveremos como cidadão dessa terra. E quando o Senhor vier nos buscar, aqui está a grande diferença. Você é um cidadão celestial e vai lá para o céu com Ele e passar a eternidade no novo céu e na nova terra, ou você, infelizmente, vai permanecer aqui por toda a eternidade, no pó da terra, até que o Senhor venha e destrua, né, pastor? Então aqui está a grande diferença. Tem uma pergunta aqui, a seguinte, Thaís. Quais os sinais ou atitudes em nossa vida refletem e indicam se estamos ou não crendo se Jesus vai voltar? Na prática, né? Como isso acontece? Pastor, paz, confiança. Não importa o que está acontecendo lá fora, o mundo pode estar caindo, mas eu estou em paz, porque Deus está comigo. Porque eu sei, porque a Bíblia me diz o que vai acontecer, né? As Escrituras falam de que Deus jamais faria algo sem revelar antes aos profetas, aos seus servos, né, os profetas. Exato. Então, aqui está dizendo tudo o que vai acontecer. E é interessante, pastor, que se ano passado a gente chegasse para um cristão, muitas vezes conversando com alguns amigos, né, sobre a volta de Cristo, parecia algo longe. Algo, não, Jesus vai voltar. Eu sei que ele vai voltar em breve, mas ainda falta muita coisa acontecer. Mas 2020 veio para mostrar que as coisas acontecem muito rápido. Né? A gente já começou o ano aí com tsunamis, terremotos, pandemia. Essa semana mesmo teve outro terremoto, nuvens de gafanhotos. Então a gente vê que a natureza ela está dizendo que algo vai acontecer. E que as coisas acontecem de forma muito rápida. Então, assim, tem pessoas que ano passado pensavam que essa breve volta iria demorar, e esse ano já estão vendo que não é assim, que Jesus está voltando. E é o mais breve possível. Então, nós não podemos, de forma alguma, permitir que essa atualidade, né, que esse mundo moderno, cheio de tecnologias, esfrie essa nossa... Né? Exatamente, e esfrie essa nossa esperança, essa nossa bem-aventurança de que Jesus vai voltar. Né? O autor da lição, Thaís, ele fala assim, a volta de Cristo é breve, porque a nossa vida é curta. Como você falou há pouco, Cristo, o tempo da nossa vida é o tempo da sua volta. A nossa morte prenuncia a volta de Cristo. Quando nós morrermos, a nossa próxima visão vai ser Cristo voltando. Quando olhamos para as 7 igrejas, pastor, nós vemos um Deus que está gritando aos ouvidos para um povo se arrepender das suas falhas e dos seus erros e acordar e despertar. E como Thaís diz, pastor, a Bíblia, né, o Apocalipse, o livro de Daniel, é uma profecia que nos mostra, tira as escamas dos nossos olhos e nos mostra um futuro eminente diante de nós. E o interessante, quando eu olho para isso, pastor, é que quando Cristo esteve aqui na terra, ele disse assim, ai daquele em quem a profecia se cumprir. Pastor, estava escrito que Judas iria trair Jesus. E ele foi e traiu Jesus mesmo. Está escrito que haveria um povo, depois desse povo, que seria miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. E ele causaria náuseas no Filho de Deus. Lá estão as características. Aí nós, pastor, que estudamos as profecias, lemos aquilo ali e não somos capazes de nos examinarmos e ver qual é a nossa real condição e mudar de caminho, permanecer nesse trilho como um trem desgovernado, numa direção de morno, desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, até perecermos, sendo que Jesus está gritando e dizendo, meus filhos, acordem, ouçam o que o Espírito está dizendo a vocês, despertem, abandonem essa vida secular que vocês estão vivendo, essa mornidão espiritual, não temos mais relacionamento, eu não conheço mais vocês, vocês não me buscam, eu não sou o primeiro na vida de vocês, vocês me põem como o último, e Cristo está o tempo inteiro, pastor, chamando o homem a abandonar o desejo por essas coisas, e ele termina as 7 igrejas dizendo que daria apenas o quê? O trono dele, né? Você se sentará no trono comigo, assim como eu sentei. Olha as promessas que ele faz para que você abandone as coisas terrenas e, de fato, queira as coisas celestiais, pastor. Olha quanta promessa maravilhosa ele faz. E muitos ficaram pelo caminho, infelizmente. Muitos, né, pastor? O texto bíblico diz assim, é um aviso, o texto bíblico é um aviso. Eis que venho sem demora, guarde o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Muita gente não guardou, não preservou, não se cuidou. Qual é o aviso aí que tem para todo mundo? Se preservem, usem máscara, façam isso nesse período de pandemia. E muita gente não faz isso. Não faz. E muita gente, na vida cristã, não tomou os cuidados necessários. Foram vivendo a vida de todo jeito, de toda forma, de toda maneira, e não foram fiéis à palavra de Deus.
Nós já estamos aqui caminhando para o fim da nossa lição. A Bíblia chama de bem-aventurada essa promessa, a volta de Cristo. Thaís, deixa teu último recado para nossos irmãos, de como nós devemos, então, aguardar, anunciar e apressar a volta do nosso Salvador. O meu desejo para você nessa noite, né, é que ninguém, nada, lhe induza a abandonar a fé. Né, que ninguém possa lhe desviar desses caminhos, dos caminhos do Senhor, e que a sua fé ela seja cada dia mais forte, mais intensa, que diariamente você permita que o Espírito Santo ele trabalhe em você e através de você. Jabson, que é o que nós devemos fazer para que essa chama não se apague, né? A chama de aguardar e esperar com todo fervor a volta de Jesus. Para mim só existe um meio, pastor. E eu gosto até de brincar com isso, é uma brincadeira. Está lá em Apocalipse 22, 22. Você pode ler para mim, Thaís? Apocalipse 22. Eu falo que eu descobri o dia da volta de Cristo na Bíblia, pastor. Diz assim. 22, 22. Ah, Jabson, não tem, para. Né, Thaís? E eu acreditei Aí em eu você. digo para a igreja, então escreva, abaixo do versículo 21, escreva palavras de Guilherme Miller, quando lhe falaram acerca de ter errado, ele disse, mas eu vou continuar aguardando a volta do meu Senhor. E ela será hoje, e será hoje, e será hoje, até o dia da volta. Eu acho que o único meio, pastor, de nós permanecermos fiéis e verdadeiramente no caminho, é crer que Cristo não vai voltar daqui 10, 20, 30 anos, mas Ele vai voltar hoje. É viver cada dia como se Cristo fosse voltar naquele dia. Só assim poderemos caminhar com Ele e ser fiéis a Ele. E que de fato, Jabson, Cristo ele pode voltar hoje para mim ou você. Né? Nós não sabemos até onde nós teremos essa vida. Então, de fato, Cristo pode voltar hoje para mim. Muita gente planejou, né, esse ano, fez seus planos e a Covid veio e isso interrompeu, né? A fragilidade humana, a fragilidade humana. Isso mostra a fragilidade humana. Quando você olha para um mundo autossuficiente, um mundo que pensava que jamais poderia passar por algo assim, veja que bastou um pequeno vírus e ele mudou completamente o pensamento, o mundo, tudo. Mudou tudo, pastor, que nós conhecíamos a respeito, né? O texto eu quero terminar dizendo, venho sem demora. É interessante que a profecia ela é dada no presente. E a profecia ela acontece no futuro. Os teólogos chamam isso de certeza profética. Quando foi dito venho, é porque ele virá e era certeza que ele vai vir. É certeza que ele vai vir. O nosso Cristo, a qualquer momento, pode aparecer nas nuvens do céu. Não é uma falácia, não é uma mentira, não é uma expectativa que será frustrada. É uma expectativa que se cumprirá. Ela é real e verdadeira. Prepare-se, prepare-se, prepare-se. Cristo está voltando. E o desejo dele para mim e para você é que estejamos prontos, fazendo sua vontade, para que ao ele voltar, nós possamos olhar para o céu e falarmos, esse é o nosso Deus, a quem nós aguardávamos, em seu nome, exultaremos e nos alegraremos, porque chegou o dia da nossa salvação. Nós iremos terminar com oração. Eu peço que você, mais uma vez, feche os olhos, que nós iremos orar. Santo Pai, muito obrigado, porque a tua promessa ela é real e verdadeira. O que temos que fazer diante disso é ter uma postura de almejar, de esperar e de ter um desejo intenso de te ver voltar. E que esse desejo ele possa acontecer, se cumprir em nossa vida, através de nossos pensamentos, nossos atos e da nossa vontade de te ver nas nuvens dos céus. Abençoa nossos queridos que estão sofrendo, que estão padecendo por diversas enfermidades e faz com que essa pandemia ela tenha pelo menos um ponto positivo. Saber que estamos aqui de passagem e que a tua volta ela é breve e ela acontecerá. Nos abençoa. O que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. A Jesus nós vamos louvar. Sim, você e eu vivamos esse amor.
teu servo, tu és meu Rei, Senhor e Salvador, amigo tu és, minha alegria e paz, és meu Senhor, o Filho de Deus. Estou a te louvar e a te adorar em glória. Estou abrindo o coração ao reconhecer que santo és, justiça e paz, magnífico, Jesus, minha resposta. Se eu creio em ti, és verdade e poder, tua palavra me diz. Se eu creio em ti, deixo o mundo pra trás, eu achei o poder da cruz. Eu não quero, ó Deus, do meu jeito decidir. Eu não quero, ó Deus, tua palavra expressar. Só confiando em ti, sei que tenho o teu amor. Dessa terra passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temos futuro, Pois tem um Deus comigo, onde darei teu nome no mundo, onde darei teu nome, onde estou em paz. Muito bem, estamos finalizando aqui o nosso Tamo Junto, PG Mais Style. Foi uma alegria tê-lo conosco aqui. Foi uma bênção. Nosso estudo da lição foi abençoado, tivemos louvores, testemunhos e foi uma bênção. Então, eu quero te fazer um convite. Nós estamos encerrando aqui agora o nosso Tamo Junto, PG Mais Style, mas amanhã, 9 da manhã, você é nosso convidado para a Escola Sabatina. Escola Sabatina, culto divino, porque nós iremos juntos celebrar o 13º sábado. Estamos finalizando esse trimestre. Nós começamos na igreja, iremos finalizar com uma live, com uma transmissão. Nós começamos o trimestre, ainda não tinha isolamento, mas nós estamos aqui agora isolados nesse instante, mas iremos, sem dúvida, celebrarmos do mesmo jeito, da mesma forma, juntos, nesse 13º sábado. Então, não perde, é a nossa última lição
sobre interpretação da Bíblia. Então nos acompanha. 9 da manhã, te espero. Um forte abraço.